Fabíola Guadix, Guadix, isso. Guadix Bio, tem 43 anos de idade, é paulistana, mas trocou Sampa por essa natureza que a gente está vendo aí atrás, linda, hoje morando nas montanhas de Cunha, em São Paulo. É mãe, artesã, observadora e fotógrafa de aves e educadora. Se formou em comunicação social e pedagogia, trabalhou como professora numa escola Waldorf e é uma das fundadoras da Escola Comunitária Cirandas, que funciona em Paraty, no Rio, e dirigiu a escola em seus primeiros 4 anos. Desde 2020, coordena o PAF, Programa de Apoio à Formação de Educadoras e Educadoras, que ocorre desde 2012 em Paraty. Esse ano, também está no Instituto Ouro Verde, em Nova Lima, aqui em Minas, iniciativa também com apoio da Saúva. Hoje, nós vamos trabalhar o verbete, o tema, o conceito educação libertária, e a pergunta é logo essa, Bio, o que é educação libertária? Eu diria que é assim um caminho, né, que a pessoa constrói na busca da construção do aprendizado, né, da aquisição, da elaboração, da própria construção do aprendizado, né, um caminho de troca sempre, troca com o mundo e troca, né, com as pessoas ao redor, e que leva ao desenvolvimento da sua potencialidade, ou das suas potencialidades, né? Ao máximo, assim, de forma que ela possa se expressar da maneira que lhe deixa mais feliz, ou seja, ser o que você quer ser, né? Poder ser o que você quer ser. Só que só isso acho que não basta para definir, porque quando a gente fala só isso, a gente pode pensar também que cair numa liberdade muito individual, né? Muitas pessoas, até talvez por um caminho de educação não libertária, conseguem ser o que elas querem ser. Então, esse ser, o que você quer ser, ele tem que estar em comunhão com algo maior, né? Que é o seu entorno, as pessoas, o mundo em que a gente vive, né? Esse caminho da educação libertária, ele está no coletivo. Não é uma liberdade individual, entende? Entendo. Porque se for só uma liberdade individual, a gente não alcança essa libertação. Na verdade, esse coletivo, ele vai ser guiado, né? Essa educação libertária, ela é guiada dentro de um princípio ético, né? E essa ética é um pacto social que existe, né? Só que hoje, infelizmente, cada vez mais a gente vê como que essa ética está abalada, né? Está perdendo um pouco as estribeiras, assim, né? Tá sob risco, vamos dizer assim, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso, fortalecer, né, esse caminho dentro da educação, porque a gente precisa reverter um pouco, né, essas coisas que estão acontecendo. Como que o indivíduo ele pode se expressar na sua individualidade dentro desse coletivo, desse espaço comum? Como que esse espaço comum não abafa o indivíduo? A escola, vamos pensar, é um dos principais espaços de troca que existem, e cada vez mais cedo, né? Porque hoje as crianças entram na escola, alguns já 6 meses já estão na escola, né? Na creche. Então você passa boa parte da sua vida naquele espaço, né? Nesse espaço de troca com outras pessoas, né? Então, eu acho que esse exercício desse respeito, dessa construção coletiva, é um ótimo espaço para ele ser construído, para ele ser vivenciado, né? E aí vai depender exatamente de como é que a escola, instituição,
enxerga isso, se ela enxerga isso, se ela se preocupa com isso, se ela pensa nisso, né? Como que ela cuida que isso esteja acontecendo de uma forma onde essa relação não seja danosa, né? Entre os indivíduos, entre as pessoas, né? Para que depois, no futuro, quando você já tiver, né, mais consciente dessa potencialidade, porque a gente vive essa potencialidade, as nossas potencialidades em todas as fases da nossa vida, né? A criança, ela já está cheia ali de expressão, né, de suas potências, e é interessante você poder dar esse espaço para, desde aquela época, ela poder mergulhar e vivenciar isso e aprender com isso, mas ela não tem consciência do que isso significa, né? Ela está vivendo sem ter aquela consciência, e a gente vai crescendo, vai tomando essa consciência. Então, quando isso é trabalhado por essa instituição onde a gente está lá horas, né, onde pelo menos é espaço, onde é dado essa liberdade da gente poder, onde não é repreendida, porque o que acontece que a gente vê é que essas potências, né, essas manifestações de cada pessoa, muitas vezes elas são reprimidas desde essa época, né? Sem nenhuma explicação, ou não pode porque não é certo, isso ou aquilo. Então, dentro dessas repreensões, isso vai tendo um efeito, né? Às vezes até muito sério Sim. nas pessoas, né? E aí é isso, vai ficar. Depois é mais difícil, talvez um pouco mais sofrida, vamos dizer, a gente encontrar essa libertação, né? Porque aí a gente vai ter vários enfrentamentos dentro da gente e dentro daquilo que a gente foi condicionado a aprender que é certo ou errado, que se deve ser assim ou assado, e que a gente vai precisar realmente lutar para poder alcançar essa libertação. A posição do educador, talvez, na educação libertária, seja não aquele que determina o valor para o outro, mas seja aquele, talvez, que seja apenas um instrumento para que aquilo que é do outro, daquela individualidade, daquela potencialidade, possa advir. É por aí? É por aí, é por aí. Como, tipo, vem nesse caminho, eu tô te dando a mão, vou te ajudar, entendeu? Mas a gente vai junto, né? É uma profunda troca que tem aí, não dá para falar, né? Eu já ouvi, assim, uma vez alguém falar, mas o professor tem que ser neutro. Não, não existe neutralidade, né? Você tem a sua personalidade, a sua opinião, só que você não precisa impor a sua opinião a ninguém, você pode dizer, olha, a minha visão sobre isso é essa, por isso, bem fundamentado, né? Mas não é uma, né, uma coisa determinante, é assim ou é assado. Por que que é assim ou é assado? Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer assim, e se eu fizer do outro jeito? Eu gosto bastante dessa ideia dessa experimentação. E a educadora e o educador, eles estão ali como um norte, né? Como aquela pessoa que está ali te incentivando, te apoiando, te dando as ferramentas para que você mesmo possa ir construindo esse conhecimento. Né? É uma relação de troca muito grande também, né? Porque o mundo não é estático, a vida vai mudando, as coisas vão mudando, então você também vai aprendendo muito, né? Não tem fórmula, você vai mudando de criança, de turma, são novos desafios, né? Então é isso, a educadora e o educador também tem que estar sempre se renovando, né? Também tem que estar sempre se descobrindo, se redescobrindo. E aí, nessa prática, educador, educando, como é? Como que funciona? Eu acho que faz sentido quando a gente pode construir as coisas juntos. É claro que para cada idade, né, você não pode pegar uma criança muito pequena e querer construir as regras com ela, porque é uma questão só de, né, ela ainda não sabe nem direito o que é isso, né, o que é regra. Então, você pode ir dando os limites de uma forma muito amorosa. A pedagogia Waldorf, ela usa uma expressão que pode parecer um pouco, alguns podem torcer o nariz, que chama autoridade amada.
né? Essa palavra autoridade, às vezes, ela, né, no mundo que a gente vive, ela assusta um pouco, ai meu Deus, né? Porque a gente confunde um pouco com autoritarismo. Claro. Mas a autoridade amada é assim, é o piloto do barco, entendeu? Ele tá ali, é o piloto, é o cara que tá ali dirigindo o barco, só que com muita afetividade, né? Com uma relação bem profunda com as outras e outros tripulantes que estão ali. Me fala um livro que você indica como referência sobre a educação libertária. Olha, hoje em dia tem várias pessoas pensando, praticando, né? Escrevendo, elaborando isso, mas eu acho que não tem como fugir de Paulo Freire, não tem como, né? Primeiro porque ele é um ícone do nosso país e a gente tem que agradecer e ficar feliz, né, que Paulo Freire esteve aqui no Brasil e fez tudo isso pela gente. E infelizmente ele é mais valorizado fora do que dentro, né? Então, dentro da obra dele, O Pedagogia do Oprimido é um livro que assim, para quem está afim de começar a entender esse assunto, tem que ler, porque ele é um livro forte, mas é maravilhoso, sabe? Eu vou falar de um livro do autor que eu mais gosto, que eu mais li na vida, que é Gabriel Garcia Marques, e vou falar, assim, dos 100 Anos de Solidão, que inclusive eu estou lendo agora pela terceira vez. Um filme que te inspira. Tem um filme que eu assisti quando eu estava na faculdade de pedagogia, que é super legal, assim, é um filme indiano, um daqueles musicais, mas ele é muito lindo, é Como Estrelas na Terra. Uma música. Olha, tem uma música, também pensando na educação, que eu gosto muito. O ano passado eu estava até com uma turminha, estava substituindo uma licença maternidade e eu cantei essa música com eles, que é Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton. Porque eu acho muito lindo que ele traz isso, né? Que é como que a gente deve guardar esse espírito da criança dentro da gente e sempre que a gente precisar, a gente buscar essa força para não se esquecer de coisas maravilhosas da vida que a gente não deve deixar passar, né? Alguma outra indicação que você queira dizer? Conselho? Legal. Ó, tem um documentário que é muito legal, que eu assisti logo que a gente abriu as cirandas, que chama Quando Eu Sinto Que Já Sei. Eu acho que ele é de 2013, mas você encontra na internet, tá? Então tem várias pessoas bacanas que já estão nesse caminho, né? Falando um pouco do que significa, né, essa educação inovadora ou educação democrática, tem vários nomes, né? Então, para quem tem vontade de olhar assim como é que isso começou, quais são as ideias, né, que permeiam isso, quais são as críticas que são feitas ao modelo da pedagogia da escola tradicional que perpetua por tanto tempo, né? Esse documentário é muito legal. Obrigado mais pela sua participação. Adorei aprender um pouquinho mais sobre educação libertária. Seguimos por Espero que aí. tenha contribuído um pouco e adorei, porque quando eu vi o lançamento, né, do Espiralopédia, eu falei, nossa, que ideia legal, né? Ainda em forma assim de vídeo, que ideia legal. Então, agradeço por vocês terem me convidado. Eu adoro falar sobre educação, então estou sempre à disposição.